sejas matemática, isso não é indispensável à nossa felicidade. Serei o que quiseres. Sabes o que gostaria de ver esta noite? Eu o tenho sonhado mais de uma vez. No ano passado me falaste de estrelas coloridas, tão belas quanto as pedras preciosas, esmeraldas, safiras, rubis, granates, topázios, ametistas. Apenas as entrevi. Queres mostrar mais? Justamente pensei nisso. Quero apresentar-lhe, minha senhora, a estrela R da lebre, a estrela R do leão. Atenção, olhe que coloração estranha sobre esse fundo de céu quase preto. É um rubi, uma gota de sangue luminoso. Quase tenho medo. É um sol que se extingue. Todas as estrelas ficarão rubras, extinguindo-se, provavelmente. Então aquela é muito velha. Não foram criadas ao mesmo tempo em que as estrelas brancas, que a minha bela Vega, por exemplo, ou então envelheceu mais depressa. Mas, tu não crês que todas as estrelas tenham sido criadas no mesmo dia? Acrescentou, sorrindo. Não. Teus livros me fizeram compreender a eternidade. Conhecem-se muitas estrelas vermelhas, tens diante de ti um catálogo mencionando 766. Formam minoria no céu. Em geral, as estrelas são brancas. Não seria uma primeira criação, uma tentativa de resultado mal sucedido? Porque resultado mal sucedido? Porque já estão quase mortas. Mas se elas datam de uma eternidade anterior às outras. De mais a mais, todas as estrelas que vemos no céu estarão extintas um dia, todas, sem exceção, e então o céu continuará constelado tal qual hoje, apenas não serão mais as mesmas estrelas. E quem criará as novas? Vem, olha. Durante esta conversação o astrônomo dirigira a luneta para uma nebulosa, em estado gasoso, que se encontra na constelação do Dragão, bem no polo da eclíptica, e a primeira cuja análise espectral demonstrou a constituição gasosa. É, com toda certeza, uma nebulosa, e não um aglomerado de estrelas que a distância torna nebuloso. Ali está um universo em formação, uma gênese de mundos vindouros, pálido floco de gás. Disse ela, tendo condensação central. O Sol desse futuro sistema é um pouco azulado, sim. É uma névoa cósmica, pequena e pobre, mais vasta do que todo o nosso sistema solar, embora a órbita de Netuno meça perto de 9 milhões de quilômetros de diâmetro. Assistimos daqui à sua criação. A que distância? Desconhecida. A luz talvez gaste algumas dezenas ou milhares de séculos para nos chegar de lá. Então nós a vemos tal qual era no momento em que partiu o raio luminoso que nos chega hoje. Talvez agora esteja transformada em Sol e em planetas, e, no entanto, vemos o que era então e não o que é hoje. Sim. São as vozes do passado que ouvimos como se conversássemos como um ser que morreu há dezenas de séculos. E se seus planetas são habitados, vê-se, de lá, a Terra e todo o nosso sistema solar tal qual foram antes da criação do homem. Meu amor, começo a compreender o que dizias, que os espetáculos da Terra não passam de um sonho antes do eterno universo. É necessário que te faça uma confissão. Esses abismos do alto me causam vertigem, igual a que senti no ano passado, no alto do Pico Poujasto. Estava emocionada e trêmula. Nunca estive tão longe pelo pensamento, acrescentou. Queres ver um quadro mais maravilhoso ainda? Olha, oh! É pasmoso. Que imensidade! É uma nebulosa também? Que maravilha! Sim, uma verdadeira maravilha, uma das mais admiráveis da abóbada celeste. Também está longe, a uma distância desconhecida, no infinito. Eu te prometi pedras preciosas. Olha aquelas topázio esmeralda. Que brilho! É a estrela tripla gama de Andrômeda. Vejo mesmo três, uma azul, pequenina, ao lado da verde. Olha agora aquela. É a estrela dupla de Albírio, oh! Exclamou Estela, seria impossível a pintura reproduzir essas luminosas cores. A menos que molhasse um pincel no arco-íris para pintar sobre uma lâmina de marfim translúcido. E esta? Chamam-lhe a Pulquérrima, a mais bela. É o nome que a tua madrinha te deveria ter dado. Não te agrada a Estela? Muitas vezes associei os dois nomes, pensando em ti no céu. Não é para mim a mais bela das estrelas? Mostra-me outra estrela dupla. Eis aqui outra minúscula, muito delicada. É a Eta de Cassíope, oh! A encantadora miniatura. Quanto é lindo, pois bem.
Imagina, contemplando-a, que 1.450.000 terras das dimensões da nossa mão representariam o peso desse encantador parzinho, na aparência tão minúscula e tão modesta. De igual modo que a gota de orvalho reflete o universo, esse pequeno diamante duplo, perdido na imensidade dos céus, resume a universal atração dos mundos e a vida infinita. Continuaram, nessa primeira noite, a fazer uma viagem pelo mar telescópico, e foi com alegria que o apóstolo do céu desvendou, perante os olhos maravilhados de sua companheira, o opulento escrínio das curiosidades siderais. Depois falaram dessa infinidade de sóis, dos sistemas que gravitam em torno deles, e a respeito dos seres que podem existir nessas inumeráveis moradas. Estela se preocupou com esses seres desconhecidos. Já sabia, pelos livros do seu querido autor, que a forma humana terrestre é uma consequência das condições da vida na superfície do nosso globo. Aprendera mais, que a vida começou, na Terra, por uma combinação do carbono com o hidrogênio, o oxigênio e o azoto, que os organismos aqui são todos compostos do carbono, porém podemos imaginar seres de outra constituição, que seriam, por exemplo, combinações de sílica com oxigênio, formados de células orgânicas absolutamente diferentes das nossas. Interrogou-o sobre os sentimentos extraterrestres de que esses seres pudessem ser dotados. Dargilan falou-lhe da variedade, já tão curiosa, de seres do nosso mundo, das formigas, às quais a natureza dá asas no dia de suas núpcias e que se elevam na atmosfera eletrizada para amar e morrer, das plantas que, em outros mundos, poderiam ser animadas e pensar, de seres que, formados de amianto, seriam incombustíveis, de paisagens que poderiam ser luminosas, à noite, por fosforescência, de olhos cujo sistema óptico, diferente do nosso, permitiria ver o que não vemos, e não ver o que vemos, etc. Concluíram que os habitantes dos outros mundos não se assemelham aos da Terra. E Estela sentiu algum desgosto. Queres ver Júpiter? Perguntou Dargilan. Como está passando exatamente pelo meridiano, vou pô-lo no campo da luneta, e poderás examiná-lo à vontade. Seus 4 satélites estão bem colocados, 2 à direita, 1 à esquerda, e, se observares com atenção, um adiante, acompanhado da respectiva sombra negra, é sobre esse globo, 1.200 vezes mais volumoso do que a Terra, que eu pesaria 136 quilos, enquanto que 22 em Marte. Vês tantas diferenças apenas em 3 mundos do nosso sistema e sob o só ponto de vista do peso. É preciso nos resignemos com o fato de os habitantes de outros globos não se nos assemelharem, e que mudaremos de feitio, se os habitarmos algum dia. Que ruído é esse? É o movimento do maquinismo de relógio. Um ruído surdo, ligeiramente cadenciado, resultava da marcha do mecanismo do relógio encerrado no pé da luneta. Esta, arrastada por aquele movimento qual uma agulha colossal, girava em sentido contrário ao da rotação da Terra, e conservava o astro imóvel no campo visual. O observador, ocupado com o estudo de um astro, segue esse astro no seu curso aparente. De certo modo, a Terra gira sob seus pés sem que ele de tal se aperceba. Esse ruído, monótono, igual ao sussurro da água de um rio, acentua mais do que diminui o silêncio. É a calma, o isolamento, o recolhimento de um santuário. A criatura se sente longe de tudo. Por vezes a observação é penosa e difícil. Trata-se de esperar, em uma posição em alguns casos fatigante, um fenômeno celeste, apanhá-lo de relance, apreciar o momento exato da passagem de um ponto sobre o último fio do retículo da luneta, de medir uma distância infinitamente pequena na aparência, infinitamente grande na realidade. O astrônomo, na plenitude da noite silenciosa, é, ao mesmo tempo, juiz e sacerdote, juiz das leis do universo, sacerdote do eterno. Isolado em face do infinito, vê girar em torno dele os céus e os mundos, e, ensaiando deter seu pensamento sobre a ordem invisível que rege o cosmos, ele próprio se sente arrebatado no inexorável movimento das coisas. Quando o ruído de relógio cessa, o silêncio absoluto que lhe sucede parece, por vezes, lançar o contemplador na imensidade do espaço e abandoná-lo ao nada. Rafael e Estela saíram ao terraço para observar Júpiter, a olho nu, em meio às estrelas. Olha que luz súbita, olha depressa, um bólido.
Nunca vi, observemos, e, principalmente, nenhuma palavra. Um magnífico bólido, com efeito, atravessava lentamente o céu de este a oeste. Tiveram tempo, sem perdê-lo de vista, de vê-lo aumentar ainda, até igualar a quarta parte do diâmetro lunar, mudar de cor, do verde esmeralda para o branco incandescente, e explodir, após ter lançado um clarão muito vivo sobre toda a paisagem caluda, fez Rafael, colocando 2 dedos sobre os lábios de Stella, que começava a exprimir sua admiração. Escuta. Nenhuma palavra. De repente um ruído surdo chegou aos seus ouvidos, seguido de um longo rufar de trovoada. Via-se ainda, sob a forma de uma leve nuvem branca, o lugar em que o bólido explodira 81 segundos. Nesta atmosfera, a velocidade do som é de 330 metros por segundo. O bólido explodiu a 26.700 metros daqui, a 22 quilômetros de altura, aproximadamente. Fizeste bem, impedindo-me de falar, exclamou Stella. Meu Deus! Que beleza! Que majestade no percurso celeste! Eu me extasiaria sem termo. Nunca teria ouvido o ruído da explosão. Que é um bólido, é, em geral, um bloco de minério em que o ferro predomina, e que, atravessando o espaço celeste, nos encontra em seu caminho e penetra em nossa atmosfera. Sabes que o nosso planeta voga na imensidão com uma velocidade de 30 km por segundo. A velocidade dos bólidos é de 40 a 50 km. Quando eles encontram o nosso planeta de frente, as duas velocidades, adicionando-se, representam, pois, 70 a 80 km por segundo. É inimaginável, e é isso que causa a explosão, pela espantosa compressão de ar que o bólido determina diante dele. Geralmente explode como acabas de ver. Se chegassem até a superfície da Terra, poderiam causar acidentes. Há exemplos. O Palácio da Justiça, de Paris, foi incendiado, em 1618, pela queda de um bólido. São, algumas vezes, muito grandes, alguns pesam milhares de quilos. Em geral, são pequenos fragmentos. Vou buscar alguns espécimes que possuo na minha coleção, oh! Exclamou Stella, tomando-os religiosamente nas mãos, um após outro. Não é sem emoção que toco estes enviados do céu. De onde vem? De diversas fontes, sem dúvida. Da Lua, dos planetas, de antigos vulcões da Terra, pois o cálculo demonstra que, lançados com certa violência, os blocos poderiam projetar-se a distâncias imensas, e não recair senão depois de centenários de séculos e até viajarem eternamente, sem nunca mais voltar à Terra. Talvez também de explosões solares, que observamos daqui, conforme sabes. Alguns podem provir de estrelas, trazendo-nos novidades. Oh! Novidades antigas. Para vir da estrela mais próxima, um cometa, um bólido, um uranólito, não levaria menos de 70.000 séculos. 70.000 séculos. Oh! Quanto seria bom estarmos deitados ambos em um bólido durante todo esse tempo. Meu solitário abrace-me. Vós me esqueceis. A vida de casal se perpetua. Stella, rapidamente, e com amor e paixão, se associara de modo completo e sem reservas à vida do solitário, vida laboriosa da qual não tivera antes a mínima ideia e que, de súbito, nela substituíra a ociosidade mundana de outros tempos. Sentira a vida afirmar-se, acumular, transbordar na felicidade e na alegria. Pareceu-lhe mesmo que não vivera até então. Apaixonados no nível de dois loucos, trabalhavam, entretanto, como dois sábios. Stella o ajudava nas pesquisas, lia austeros livros de ciência, tornou-se sua secretária, traduzia para ele memórias científicas inglesas, alemãs, italianas, espanholas, que ele não tinha tempo de folhear, observava com ele, desenhava as curiosidades do céu, achava até prazer em manejar algarismos. Nunca, porém, se tornou mulher sábia, autora pedante, crítica literária. Permaneceu sempre feminina, fantasista, artista elegante, graciosa, sem ambição intelectual aparente, mas seduzida cada vez mais pelas descobertas tão brilhantes e tão rápidas da ciência contemporânea. Pouco a pouco, no seu espírito, dividiu a humanidade em duas categorias, a dos que conheciam as noções essenciais da astronomia, e a dos que as ignorava.
Os primeiros, dizia ela, sabem onde estão e vivem na luz, os outros são cegos e toda a criação é para eles letra morta. Essa divisão era para ela tão absoluta quanto o dia e a noite. Descobriu que o solitário melancólico do ano precedente possuía um caráter muito alegre, agradável e quase infantil. As nuvens da sua fronte se evaporaram com o novo sol. O jovem filósofo era feliz, perfeitamente ditoso. Com efeito, jamais Stella vira em fisionomia humana uma tão luminosa serenidade. Sentia-se que o aborrecimento, a inveja, a ambição, um desgosto qualquer, jamais empanara, sombreara ou engelhara aquela fisionomia pura. É certo que o sonhador ficava às vezes pensativo durante horas inteiras, e ela via passar sob essa fronte as ideias profundas, que nele se associavam sempre à pesquisa do grande problema. Mas essa fronte era calma, esses olhos eram brilhantes e claros, o canto da boca sorria também, e a fisionomia, aberta e tranquila, porejava a felicidade interior do espírito constantemente ocupado em pesquisas de ordem intelectual. Fica sabendo, meu Rafael, disse-lhe certo dia, sem minha ciência ter-te-ia devorado. De que modo? Sim. Durante o longo inverno da minha espera pensei nisso muitas vezes. Para os sábios iguais a ti, honestos, desinteressados, para os quais a ciência é um fim sublime, e não um meio de conquistar lugares e honras, a vida se torna um devotamento perpétuo, uma abnegação absoluta de tudo. Via o bem. Ela te dominava inteiramente e tu nada fruías da vida. A ciência, vês tu, é uma bela mulher, uma admirável mulher, de semblante sedutor, que se faz adorar pelo amante, apaixona-o ao mais alto grau, faz que abandone tudo, leva-o a esquecer tudo e tudo desprezar por ela. Ele a ama, e lhe dá a sua vida total, suas forças, a sua alma. Um dia, ele sente leve enroscar a seus pés, rodeando-lhe os tornozelos. Esse envolvimento sobe, prende as pernas, o corpo, vai até ao coração, até aos braços, paralisados pelos tentáculos, até os ombros, até ao pescoço, e a serpente, sorridente, constringe o pobre amante, sufoca-o, esmaga-o, tritura-o e a vítima sucumbe hipnotizada, sorrindo ainda ao divino monstro. Meu pobre amigo, se eu não viesse não tardarias a descer aos baixos da terra, sem ter visto o sol. Tu havias nascido para a felicidade, faltava-te alguma coisa, um nada, meu querido pequenino nada, tu és meu tudo. Veio iluminar e florir o meu deserto. Tomou-a nos braços, e a cobriu de beijos. Meu bem amado, sou coisa tua. Sim, tu me fizeste pressentir, o amor é uma escravidão, porém, é bom ser tua escrava. E assim, constantemente permutavam todas as íntimas impressões. O antigo silêncio do claustro cedera lugar ao gorjeio dos pássaros. Ele e ela pensavam em voz alta. E muitas vezes observaram que seus pensamentos se aproximavam tanto, que se ouviam sem se falar. E assim também um mesmo sentimento intuitivo pareceu emergir em seus corações, o de já terem vivido, conservado certas ideias, certas preferências adquiridas em uma existência anterior, e de já se haverem conhecido. Uma afinidade misteriosa parecia uni-los por laços predestinados. Stella amava-o sem reservas, tinha-o na alma, no próprio sangue, vivia nele, ele vivia nela. Tornara-se a atmosfera do solitário, o ar que ele respirava. Um dia, algumas semanas depois da chegada, disse-lhe de chofre, querido amor, quando nos casaremos, quando quiseres, na igreja. Na pretoria apenas, conforme preferires. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, muitas vezes é suficiente uma curta cerimônia, perante um pastor. Algumas vezes é celebrada em casa à meia-noite. Não há muito, li a narração de um casamento religioso realizado pelo telefone. Muitas vezes, bastam colocar as assinaturas em um livro do consulado. Todas essas convenções são respeitáveis, mas não passam de convenções sociais. Poderíamos também ir um dia casar em Bozost, na Espanha, é mais perto do que Luchon, mas... És espanhol, não és francês, certamente, porém, sou antes europeu do que francês, mais cidadão do globo do que europeu e mais ainda cidadão do sistema solar e muito mais ainda cidadão do céu.
A Terra é pequena, e o nosso sistema solar, no qual o nosso planeta não passa de uma formiguinha, é, ele próprio, bastante medíocre. Conheço as tuas ideias internacionais interplanetárias. Para o astrônomo não há fronteiras em nosso globo, não podem existir. De resto, as pretensas fronteiras existem apenas nos mapas, no papel. Os campos não mudam de lugar, nem os cultivadores, nem as aldeias. São os políticos, que vivem de impostos, os que fazem acreditar em fronteiras. Por nossa parte, nós estamos bem no céu. Não podemos, no entanto, ir celebrar nossa união em Marte ou em Vega. Sabes aonde gostaria fossemos um dia? Não o adivinho sequer. Que pensarias de Ceilão? É o país mais belo do mundo. Chamam-lhe paraíso terrestre. Nós já estamos no paraíso. Creio não haver nada mais agradável do que isto aqui. A França, a Espanha ou a Índia são iguais, para os enamorados. Farei tudo, quanto queira minha querida, e quando quiseres, principalmente se. Não completou a frase. Seu pensamento a penetrara com a expressão do olhar. Estela compreendeu e enrubesceu. Lançou-se ao pescoço de Dargilan. Quanto o amaremos! Exclamou. E como será lindo, seriamente, minha querida, pensaste em regularizar, como se diz, a nossa posição social? Não. Mas eu gosto de conversar contigo e gostaria até de discutir. Infelizmente somos sempre da mesma opinião. Tu me dizes sempre sim. Pois bem. Parece-me que estamos um pouco casados, e muito seriamente, queres que acrescente todo o meu pensamento? Muito santamente. Vivemos na verdade. A nossa religião parece-me mais verdadeira do que a do Papa Alexandre V e de sua filha Lucrécia Borgia. Parece-me também incomparavelmente mais digna de estima do que a do cardeal do Bois, confidente do regente, do bispo Cauchon, que fez queimar por heresia admirável Joana d'Arc, e de Monsenhor Talleyrand de Périgord, bispo de Autun. Teu céu é mais certo que o de Josué e do tribunal pontifício que condenou Galileu e declarou herética a crença no movimento da Terra. Sinto-me mais próxima do Deus infinito do que os teósofos com a inconcebível audácia de julgar que o criam e comem. Posso caminhar com a cabeça mais erguida e o coração mais puro do que a beata Rainha Catarina de Médicis, e do que a Rainha Virgem Elizabeth, da Inglaterra. E depois, o nosso casamento, tal qual é, tem de particular que não nos pode vir a ideia de divórcio. Entretanto, um dia, Dargilan lhe falou das leis necessárias ao bom governo das sociedades, da conveniência de obedecer a essas leis. Estela compreendeu que podia ser, ao mesmo tempo, a amante e a esposa do seu bem-amado, que o seu amor não ficaria diminuído com uma formalidade social, e algum tempo depois o pretor de Luxor os declarou unidos em nome da lei, a eles que já o eram precípua e indissoluvelmente pelo coração. Amavam-se. Disse que o amor nasce de um nada e morre por tudo. Sim, quando o fogo que ilumina a celeste centelha é fraco para o seu mister. Mas o verdadeiro amor se alimenta e se renova sem cessar na sua própria fogueira, sem nunca se esgotar. Sentia por ele uma paixão violenta, e por vezes as crispações nervosas de suas mãos, estreitando-as dele, parecia entregar-lhe toda a sua alma, toda a sua vida, deixando-a, após um paroxismo de amor, inanimada, feito morta. Acaso não é o amor, perpetuamente, o sol da alma, luz, calor e criação? Ambos estavam emparaisados, viviam em um céu ideal e divino. Os enamorados não têm sempre um pouco de loucos? A ardente e inextinguível paixão poderia existir sem as mil extravagâncias do espírito e dos sentidos. Deliciosas infantilidades, carícias extravagantes, não sois o que a vida tem de melhor. Para que tantas fadigas no trato das ciências, artes, política, se a vida passa tão depressa e tão facilmente é interrompida? Que vale toda essa confusão? Não é melhor nada fazer, sonhar, amar e colher flores? Tal é, parece, a reflexão que poderia atravessar o espírito de um filósofo epicurista assistindo aos entretenimentos de Rafael Stella nessas ousofidlenes cantadas por Lord Byron, o voluptuoso poeta. Nosso filósofo, outrora austero, tinha tesouros de sensibilidade que se revelavam todos os dias. Era uma natureza terna e carinhosa, até então incompreendida por ele mesmo.
Seus recreios amorosos renovavam-se sem cessar e associavam-se de um modo encantador aos seus trabalhos. Nunca deveriam conhecer o tédio, nem a lassidão. Um dia, após o almoço, a sobremesa, Estela ofereceu-lhe, na ponta dos lábios rosados, uma linda cereja da qual segurava o cabo entre os dentes. O convite era tentador. Envolveu o lindo corpo entre os braços e apanhou delicadamente a cereja com um beijo. E depois outra, e mais outra. Imaginou por sua vez guardar aqueles caroços de cereja para plantá-los. Saíam de sua boca, e pareciam-lhe mais preciosos do que diamantes. E, uma vez firmado nessa ideia, concebeu o projeto de formar, no grande jardim inculto do antigo convento, um pequeno pomar exclusivamente plantado de frutos que houvessem tocado seu corpo adorado. Os caroços de pêssegos e damascos, de cerejas ou rainhas Cláudia, amêndoas, nozes, avelãs, receberam uma espécie de consagração amorosa, pelo contato com aquela carne amada, e foram sucessivamente confiados, no decorrer desse primeiro verão, ao seio da terra geradora. Que encanto seria ver essas pequenas árvores saírem do solo na próxima primavera, acompanhar cada ano seu progresso, crescendo, desenvolvendo-se, e um dia comer os seus frutos. Meu Rafael, tu és verdadeiramente um louco completo. Mas, deixava-o agir, e esses frutos preciosos tomavam, ao contato do corpo querido, uma espécie de parentesco com ela, e era com recolhimento, com um cuidado zeloso que Rafael procurava no antigo pomar do convento os melhores lugares para semear a terra virgem com essas sementes nupciais. Já via no futuro as cerejeiras, aveleiras, balançando as ramagens verdes ao sopro dos ventos primaveris, darem flores e frutos. Mas, pensou, desejaria ter também um pequeno bosque vindo de Estela, para deitar-me um dia à sua sombra, um bosquezinho de grandes árvores. E por uma bela tarde trouxe castanhas e sementes de carvalho, apanhadas na floresta, para receberem também o batismo do seu contato carnal, e, em outro canto do jardim, plantou-as em um pequeno cerrado. E, sem calcular sequer o tempo necessário para que as árvores atingissem as verdadeiras dimensões, experimentou uma satisfação estranha só em colocar também, ali, algo de sua bem-amada, que tomaria corpo e viveria no futuro, guardando segredos encantadores, quais as árvores antigas da floresta de Dodona guardam os dos oráculos. O solo era excelente, escolheu para cada espécie de árvore uma situação apropriada à sua natureza vegetal, deixou os carvalhos e os vegetais mais rústicos na proximidade do observatório, sobre a fria elevação, e os damascos e pêssegos a um canto abrigado, junto ao riacho, onde o sol de Espanha certamente os amadureceria. Estela ouvia-o, não sem um secreto prazer, era feliz por sentir que ele queria envolver completamente a vida e a morada com todos os ecos possíveis da sua terna música de amor. Desde a primavera seguinte, com efeito, viram sair da terra pequenos carvalhos, castanheiros, pessegueiros, pereiras, cerejeiras e aveleiras. E um dia em que contemplava com amor o nascente viveiro vegetal, meditando sobre a sua origem, exclamou: paraíso! Sabes que paraíso quer dizer jardim? Jardim de delícias. Este velho convento não tinha mais nome. Chamaremos de o paraíso. Viviam acima de tudo pelo espírito, pela imaginação, pela arte de amar, preocupando-se pouco com os grosseiros prazeres da mesa, que têm grande importância na vida dos homens em geral, e também não se preocupavam muito com o que se costuma chamar conforto. Embora cuidando da sua pessoa, conservando com zelo enxoval, aliás, finíssimo, Estela se habituara à simplicidade e frugalidade do solitário. Imitando, nunca provaram licor ou café. Não sentiam a falta dessas espécies de exigências modernas. Continuavam a viver além das nuvens, planando no céu luminoso e infinito. Poder-se acreditar que eram as duas asas de uma só alma. Mil fatos, na aparência insignificantes, davam aos dois as provas recíprocas e constantes da mais profunda ternura. Assim exemplificados, um dia, de início, ficavam juntos, mas, depois de alguns visitantes, adotaram a colocação comum. Enquanto almoçavam em face um do outro, ela estava assaz alegre e rira durante a refeição, quando de repente sua fisionomia se convulsionou, seus olhos se encheram de lágrimas e ela rompeu em
Soluços que tens? Perguntou Dargilan. Já observei essas mudanças bruscas de humor, sem poder compreender uma palavra. Observava-te, respondeu ela. Vejo o brilho dos teus olhos. E rompeu de novo em soluços, escondendo a cabeça entre as mãos. Tu és extraordinária, exclamou Dargilan. Meu amor, trabalha muito. Oh! Esses olhos! Se eu os perdesse! Quando penso que um dia amor. E não pôde completar a frase. Seu semblante estava inundado de lágrimas. Algumas vezes, observava-o em silêncio, contemplava-o, por melhor dizer, depois se precipitava sobre ele, apertava-o com violência em seus braços e cobria as feices, seus olhos, sua fronte, de beijos multiplicados. E ele nunca passava perto dela sem lhe fazer uma terna carícia, e jamais saía, mesmo por uma hora, sem abraçá-la, nunca adormecia, nem despertava, sem que o seu último pensamento da noite, e assim o primeiro pensamento de cada novo dia, não fosse exclusivamente para ela. Tal existência era séria, e se tornava deliciosa, encantada. O amor é verdadeiramente uma luz celestial. A admirável natureza que os rodeava era um quadro digno daquele blandicioso idílio. Ambos compreendiam e amavam esses grandiosos espetáculos. Em seus passeios sob os arvoredos, os corações cantavam com os ninhos, desabrochavam com os raios do sol, elevavam-se com os perfumes das plantas e das flores. As formas tormentosas das nuvens que correm pelo céu, carregadas pelas correntes chuvosas do sudoeste, o sadio e penetrante odor das árvores depois da chuva, as rajas mornas que sopram entre os galhos, a iluminação das paisagens do pôr do sol, o vento que perfuma e purifica, o murmúrio longínquo das torrentes, o ruído agudo e monótono dos grilos ao cair da noite, o chamado dos cucos, o grito estridente do pássaro zombeteiro que foge. As borboletas que perseguem, toda essa vida intensa e perpétua da imensa natureza se associava deles, e por vezes se sentiam senhores desses soberbos Pirineus que lhes abriam todos os seus tesouros de vitalidade, senhores do solo e das alturas. Estela amava o luar, luz doce e virginal, que parece reunir a terra ao céu e que, saturando a atmosfera de uma espécie de vapor etéreo, derrama encanto misterioso no sono da natureza. As brancuras são mais alvas, os escuros se tornam mais negros. Figuras fantásticas se desenham nas árvores da estrada, os abismos dormem aos pés dos rochedos. Sobre o caminho esbranquiçado, as sombras de ambos formavam uma sombra dupla, caprichosamente variável. Nas noites de verão, o ambiente permanecia aquecido pelo calor do dia, e eles iam silenciosos, ao longo do caminho alvacento, entre as árvores, seguindo os muros, olhando suas sombras móveis, mudando de poses, formando silhuetas diversas. Olha, dizia Dargilan, parece que te abraço e, no entanto, não te toco. Aí está a imagem da história. Acredita-se tudo saber, nada se sabe do fundo das coisas. Observa como vamos bem unidos. Respondia Estela. Queres que eu fique menor? Basta que me abaixe um pouco. Reconhecer-te-ia de longe, só pelo perfil da tua sombra. Ele se voltava para contemplá-la. A carne de seu pescoço tinha alvura do leite, o braço, que ela acabava de levantar, e do qual pendia a manga, valia por um mármore de paros, os olhos brilhavam, e os pequenos dentes pareciam pérolas iluminadas. Era preciso parar. O amoroso sábio enlaçava e a cobria de beijos. Estela ficava mais formosa àquela celeste luz. Nunca seu belo corpo lhe parecera de tão estonteante alvura. Desejaria vê-la toda, qual Vênus saindo das ondas, naquela claridade. Senhor astrônomo, não se pode fazer um passeio sentimental convosco. Vós outros, os homens, nos amais com os sentidos. Nós outros, os homens. Dir-se-ia que conheceste um regimento, Rafael. Pois bem, sim, somos homens. Não eu, sabes que te amo com a alma. Não acredito mais. Tu não podes ficar quieto. Sabes, meu Rafael, que para mim representas todos os homens, em grau mais perfeito. Pois bem, o mais perfeito de entre vós ainda é muito material. Eu não tenho necessidade dessas demonstrações. Seria tão bom irmos assim, de mãos dadas, tranquilamente sem nos abraçarmos, não, abraçando-nos, se queres,
porém docemente, gentilmente, sem essa ferocidade que te assalta, às vezes, qual se quisesse devorar-me. Minha Estela querida, falas assim porque é mulher. Sabes em que pensava quando te arranquei o broche há instante? Não era em ti. Estás contente agora? Pensava na bela Helena que dizes, sim. Não sei se ela era tão elétrica, igual a ti, mas, recordo que os gregos davam o nome de elétron a um metal, liga de ouro e prata, e que dele Helena mandara fazer uma taça, moldada na forma do seio, para oferecê-la a Paris. Meu poeta, esqueces astronomia? Eu não. Olha, as estrelas empalidecem ao clarão da lua. Porém a minha não esmaece. Vês ali? Nunca me disseste por que lhe chamaram Vega. Examina aquela estrela resplandecente com as duas menos brilhantes que a acompanham. Os árabes compararam essa disposição a um abutre que fecha as asas, como se quisesse deixar-se cair, e aí está por que lhe chamavam caindo, o aqui. Essa palavra se transforma em Vega e depois Vega é bem comparado. Quando Vega está abaixo das duas estrelas, parece um pássaro caindo, com a cabeça para diante e as asas para trás, enquanto o que, ao lado, a águia tem as asas estendidas, planando sobre as margens do Rio Lácteo. Em seus passeios, palestras e leituras, Estela se iniciou gradualmente em todas as curiosidades da astronomia. Depois se tornou, ela própria, excelente observadora. Após ter admirado os prodigiosos efeitos de luz produzidos sobre as montanhas da Lua, pelo despontar e pôr do Sol, o rendilhado maravilhoso dos círculos lunares, as belas noites em que o quarto crescente recebe a iluminação oblíqua, que tanto relevo dá às paisagens do nosso satélite, quis também observar as manchas do Sol e ensaiou desenhá-las. Certo dia, uma dessas manchas estava tão grande que era possível observá-la sem luneta, bastando proteger a vista com um simples vidro azul enfumaçado. Era um lindo dia de verão e o ardor do sol era intenso. Essa mancha, que parece um ponto, disse ele, é 4 vezes maior do que o diâmetro total da Terra. O sol é quente! Exclamou Estela. Dizes, não é verdade, que estamos a 148 milhões de quilômetros de distância. Os habitantes de Mercúrio, que se acham quase 3 vezes mais próximos do que nós, devem estar assados. Quando era criança, pedia para tocar a lua com as minhas mãozinhas. Nunca pediria para tocar o sol. Se tivesses o braço bastante comprido para chegar lá, minha bela, não sentirias a queimadura. E porque a impressão nervosa não é instantânea, ela se transmite ao longo dos nervos com velocidade de 28 metros por segundo. A sensação da queimadura não chegaria ao teu cérebro em menos de 167 vezes 365 dias. Realmente, nada iguala a astronomia, para nos imergir a cada instante nos abismos do tempo e do espaço. Mas, escuta o canto dos pássaros, é maravilhoso neste momento. Sim, delicioso. E ainda da astronomia, porque é o sol que gorjeia na garganta dos pássaros. O amoroso sábio, já ouvimos, não perdia tempo em pensar nas minúcias da vida material. Absorvido pela sua ciência, e absorvido duplamente pelo seu amor, esquecia preocupar-se com o futuro, e vivia em negligência infantil. Sua jovem companheira não pensava melhor. Talvez houvesse mais apego de um pelo outro nessas situações modestas, do que haveria nas de luxo e abundância. Certo dia, entretanto, um sentimento doloroso convidou bruscamente a descer das alturas. Era numa bela tarde de verão. Tinham partido para as montanhas, à procura de fósseis, com que formavam uma coleção. A luz era viva e punha em relevo todos os tons. A natureza cantava uma adorável sinfonia. Ao sair da sombra das árvores e chegando ao caminho, o filósofo reparou que as luvas de Estela estavam com orifícios, que o veludo do seu corpete havia desbotado e o cabo da sombrinha estava partido. Durante toda a noite refletiu, e na manhã seguinte observou outros vestígios que tiveram o dom de perturbá-lo profundamente. Já alguns meses antes, fora tocado por um ato de abnegação bem comovente. Estela herdara de sua mãe 2 esplêndidos brilhantes, que ele lhe vira algumas vezes nas orelhas. Apresentou-se ocasião, certa noite, de fazer uma experiência sobre a refração e ele lhe os pediu, para esse fim.
Estela mostrou ficar muito embaraçada, e respondeu, a princípio, que não sabia onde estavam, enrubesceu, perturbou-se. Entretanto, ele sabia perfeitamente bem que lhes traria de boa vontade, mesmo que fosse para queimá-los e até reduzi-los a carbono. Ocultas-me alguma coisa? Exclamou. Sim, lembras-te, no inverno passado, do teu grande desejo de comprar, para a tua biblioteca, as memórias da Real Sociedade Astronômica de Londres. Vi quanto almejavas, e também que renunciaste à compra por motivo do elevado preço da bela coleção. 2.500 francos, sim. Pois bem, fiz acreditasses que aquela sábia sociedade t'as presenteava. E tu me encarregaste de agradecê-las na qualidade de tua secretária. Isso foi o que eu nunca fiz, porque fui a Luchon com os meus diamantes. Um joalheiro me ofereceu exatamente 2.500 francos, e ali os deixei. Não foi grande sacrifício, porque eu não os uso mais. Meus diamantes são os teus olhos. De outra vez, durante uma doença da jardineira, que reclamava os cuidados assíduos do marido, já velho e alquebrado, junto dela, surpreendera escovando as roupas e notara na respectiva prateleira os seus calçados que acabavam de ser lustrados por ela. Experimentou, pela primeira vez, o sentimento de um novo dever, e sentiu caber-lhe um imperioso encargo maior. Grandes jornais de países estrangeiros lhe haviam, muitas vezes, dirigido pedidos de colaboração, aos quais não dera resposta, preferindo trabalhar nas suas queridas pesquisas científicas, do que aumentar os rendimentos. Pareceu-lhe, agora, que devia resignar-se a consagrar mais algumas horas por mês a esse aspecto, para ele desagradável, dos interesses materiais. Sua Estela, tão amante e tão devotada, sofria talvez, em silêncio, a sua mudança de condição, do que ele, na sua brutal cegueira, não se apercebera. Anjo adorado! O homem é um monstro de egoísmo. Desde esse momento sua decisão foi tomada. Em vez de enviar o artigo mensal apenas a Paris e a Londres, o endereçou, simultaneamente, ao Novoe Vremia, de São Petersburgo, ao Pestilap, da Hungria, ao Século, de Milão, ao Aftonbladet, de Estocolmo, à La Nación, de Buenos Aires, ao Universal, do México, e, em vez de 500 francos, por mês, passou a receber, daí em diante, 1.500, sem perder mais de 3 dias nesse múltiplo trabalho. Às vezes, perguntava-se se não errara, recusando uma fortuna, mas sentia que a obrigação do trabalho é uma lei natural, útil, necessária mesma para manter a atividade do cérebro, e não se lastimou. De resto, sentia-se feliz de ser, por assim dizer, forçado a redigir essas notas sobre os grandes fatos da ciência contemporânea e, ao mesmo tempo, espalhar pelo mundo os conhecimentos científicos e educar os espíritos no culto da verdade pura. Sem embargo, recusou outras solicitações de Berlim, Viena, Atenas, Constantinopla e Amsterdã, achando o seu orçamento mais do que suficiente. A partir de então, a vida material para ambas foi mais confortável, mais cuidada, mais agradável. Tomou um camareiro e uma cozinheira, ordenou a Estela que renovasse seu guarda-roupa, ocupou-se até com as suas toaletes, quis que ela retomasse a sua antiga revista de modas, e fizesse os vestidos em pares. Porém a vida intelectual continuou sempre em primeiro plano. Em lembrança dos diamantes, tão generosa e simplesmente sacrificados à ciência, ele lhe fez a surpresa de excelente e magnífico piano Erard que, um belo dia, Estela encontrou entronizado na biblioteca. Com que alegria retomou sua querida música, absolutamente relegada. No seu esquecimento de tudo, nada lastimara, mas, isso, para ela, valeu por uma nova vida. Sabia interpretar com sentimento apurado as inspirações musicais, que são uma poesia da alma. Dargilan a ouvia com o júbilo interior de quem contempla a harmonia de um lindo poente. Que horas deliciosas passaram um e outro, na audição das celestes sinfonias dos grandes mestres, que souberam traduzir, em sonoridades maravilhosas, as forças da natureza e as paixões da humanidade. Sua vida científica foi ainda mais embelezada, mais encantadora. Um grande químico disse que a verdadeira felicidade lhe aparecia sob a forma do sábio, que consagra suas vigílias à penetração dos segredos da natureza, à descoberta de verdades novas.
Tanto quanto o químico, o físico e o naturalista, o geólogo e o astrônomo experimentam tal ventura perfeita, mais profundamente ainda, o primeiro, remontando os cursos das idades, o segundo, avançando no infinito do espaço, e a sua vida intelectual se estende, por assim dizer, em imensidades sempre renovadas. Insensivelmente, gradativamente, a felicidade de Rafael se tornou a felicidade de Estela. Meu amor, dizia ela com frequência, se me oferecessem todos os tesouros da terra, todos os prazeres imagináveis, jamais consentiria em tentar sequer trocar a minha vida pela da rainha mais invejada. O céu, a ciência, a natureza, os escritos dos homens superiores, nossa afeição que vem do infinito e que nos inebria, eis a verdadeira felicidade. É supremamente boa. Às vezes temo que não perdure. Onde se parte de Lourdes para chegar a Deus? O doutor Bernardo, nos seus passeios pelos arredores de Luchon, ia, de tempos em tempos, passar uma hora com eles, conversar sobre as novidades científicas, levar-lhes também um ligeiro eco do mundo dos despreocupados. Era sempre o céptico que conhecemos, e os mais belos espetáculos telescópicos não lhe faziam vibrar qualquer corda sensível de admiração por uma causa inteligente. Um dos fatos que tinham mais fortemente agido sobre seu espírito, para reforçar e cristalizar, de algum modo, o seu ateísmo, foi a história de Lourdes, que se passara na sua vizinhança e sob seus olhos. Nivelava as religiões, os sistemas teocráticos que, em todos os países, tentam longamente subjugado as consciências sem esclarecê-las, com a religião, com o sentimento religioso em si, com o deísmo puro. Não podendo ser católico julgava-se, conforme vimos no direito de ser ateu. Muitas vezes, discutia com o filósofo. Um dia, a discussão se acalorou logo, porque, ao chegar ao aposento dos dois esposos, onde fora recebido familiarmente, percebeu uma obra intitulada Nossa Senhora de Lourdes, por Henrique Lacerre como. Exclamou. A senhora lê dessa qualidade de livros? Leio um pouco de tudo. Esse me interessou. Não sou a única. Veja, está no 300º milheiro. É o maior êxito de livraria, desde a invenção da imprensa, acrescentou Dargilan. E a exploração da aparição da senhora P. A pequena idiota é um dos melhores negócios comerciais da nossa época, replicou em tom acre o médico. O oficial é que deve ter rido, acrescentou, principalmente quando viram gravadas em letras de ouro, sobre uma placa de mármore, as palavras de sua amiga Bernadette: vai-te lavar e come erva, confidência verdadeiramente divina e merecedora de ser conservada religiosamente. Não achais que a origem de Lourdes lembra um pouco a do romance da senhorita de La Merliere, em La Salette? O amor tem muitas vezes desempenhado grande papel nas coisas da devoção, disse Dargilan. Podemos recordar também a história de Maria Alacoque, em Paray-le-Monial, e do padre de La Colombière, quando da fundação do Sacré-Cœur. Seja como for, a senhora P. teve uma inspiração que trouxe milhões ao seu país. Deve-se-lhe reconhecimento, certamente. Não se tem sido ingrato para ela, e todo mundo se entende, por meia palavra, sobre esse ponto. Mas, como quereis que os protestantes não ridicularizem abertamente a culto moderno da Virgem Maria? O que se passa em Lourdes é idêntico ao que se passava, há 20 séculos, no templo de Esculápio, em Epidauro. A mesma credulidade, os mesmos fenômenos nervosos, o mesmo alimento à superstição popular pelos sacerdotes encarregados do ídolo. A mentira religiosa me revolta, tanto quanto a vós, replicou Dargilan, e é por isso que um homem honesto, fazendo uso da sua razão, não se pode encarcerar nas fórmulas de nenhuma religião, pois em todas a mentira se infiltrou. É humano. E depois, confessemos, a humanidade gosta de ser iludida. É quase uma necessidade para ela. Precisa de ilusões, e os que lhe mentem prestam serviço. Veja esses bispos que, após a guerra de 1870, fizeram erguer estátuas à Virgem próximo das cidades onde os prussianos não entraram, Langres, Aure, Poitiers, etc., asseverando ter sido ela quem as protegeu. Entretanto, eles sabem, tão bem quanto sabemos nós dois, que isso não é verdade. Veja o ex-voto e os círios de Nossa Senhora das Vitórias para os números premiados na loteria e bons resultados nos exames.
Essas superstições ingênuas estão ainda tão vivas quanto no tempo da deusa Cibele. Os sacerdotes disso vivem. E a audácia da pretensa promessa nacional, em Montmartre. Porém, esses erros da nossa pobre espécie não impedem a acreditar no Deus absoluto e íntegro de Jesus, de São Paulo, de Platão, de Marco Aurélio, Kepler, Newton, Pascal, Linneu, Euler, Hugo, nem tampouco impedem os erros dos adoradores de Buda, Osíris, Júpiter e tantas outras divindades imaginárias. O desconhecido paira mais alto. A crença é um sentimento. Não é ciência. Lalande e Laplace eram ateus. Vós sois poetas, meu caro doutor. O astrônomo que vê no céu apenas massas e distâncias não suspeita sequer da realidade, pois a realidade é a vida universal, irradiando no espaço através da eternidade. Recusar a ciência ou sentimento poético é ignorar o coração de todos os sábios que o experimentam, é não ter lido nem Kepler, cujas excelsitudes são tão sublimes, nem Linneu, vendo a sombra de Deus passar perante a face da natureza, nem Euler, que aconselhava aos pregadores fazerem os seus sermões sobre as maravilhas dos céus, nem Pascal, perdendo-se no seio do infinito até a loucura, nem a maior parte dos sábios em todos os ramos da ciência. Sem dúvida, houve, e há notoriamente hoje, sábios inteiramente cépticos e tão secos quanto madeira morta, há outros que são antirreligiosos, por protesto contra os cultos, há outros também que fazem da ciência o que se faz com um ramo de negócio, e têm por único fito na vida o dinheiro, os empregos e as honrarias. Que prova isso? Nada contra a ciência em si, que os afoga na sua grandeza, de igual modo que a declaração fantástica da senhora P. e o embasbacado da pequena Bernadette nada prova contra o Criador da Via Láctea. A ciência, ao contrário, é a soberana inspiradora, porque engrandece até ao infinito os horizontes do nosso pensamento. A emoção da alma, perante o céu estrelado, é diversamente profunda para o espírito que vê o insulamento do homem e da terra no seio da imensidade sem limites, povoada por milhares de outros mundos, do que para o olho ignorante que apenas divisa pontos luminosos encravados em uma abóbada. Nem há mesmo comparação possível entre os dois sentimentos. É preciso jamais ter sentido o calafrio do infinito e da eternidade, esse calafrio do qual às vezes nos surpreendemos ter saído vivos quando nos atravessou, para atrever-se a acusar a ciência de ser antípoda da poesia. O estudo do céu me dá de Deus uma ideia mais elevada e mais sublime do que poderiam fazê-lo todas as definições humanas. O infinito prova a Deus. Mas o Deus dos astrônomos não pode ser o Deus dos exércitos, de Filipe e de Maomé, não derrama sangue, nem em nome da cruz, nem do crescente, não conduz às infâmias da Inquisição, não faz queimar vivo um herético, não aprova a matança de São Bartolomeu, não sustenta o erro, não condena Copérnico e Galileu, porque ele é a suprema justiça e a suprema verdade, e paira impecável na sua pura luz. É por acreditar em Deus que não sou cristão. Todas essas inépcias revoltam a minha adoração. Teria sido cristão no tempo das cruzadas, quando, à voz de Pedro, o eremita, todos os corações palpitavam pelo túmulo do Cristo, quando o rei São Luís simbolizava, pela candura e piedade, o estado de alma dos crentes, quando, nas irradiações da divina fé, os homens simulavam com convicção pela posse do céu. Teria sido cristão no tempo em que a prece elevava no êxtase as arcadas góticas das escuras catedrais e se espalhava qual incenso puro, nos santuários das igrejas. Teria sido cristão com os mártires das catacumbas, quando as aspirações da religião nova santificavam a humanidade, e a palavra divina vinha arrancar às almas a torpeza da decadência romana. Sim, eu seria cristão com Vicente de Paulo, com Francisco de Assis, com Ambrósio de Milão, com Fenelon, com os espíritos superiores e os grandes corações, porém não o sou com São Domingos, o Inquisidor, com o Papa Urbano VI, que condenou Galileu, com Alexandre V, o Borgia, com os massacradores da noite de São Bartolomeu, com o Bispo Calchon, que acendeu a fogueira de Joana Arc, com o piolento Benedito José Labre, com os administradores da gruta de Lourdes. Mas, replicou o médico, também podíeis ter sido com a Napoleão e a Concordata. Quereis dizer que a religião pode ser considerada uma organização social, útil aos bons costumes e ao funcionamento de um governo ponderado. É a opinião geral.
O Papa, os bispos, a disciplina eclesiástica, são útil auxiliar do poder, a educação cristã das crianças as mantém, por muito tempo, em uma sã concepção do dever. Eu vou-lo concedo. Diz-se, sejamos católicos na França, protestantes na Inglaterra, muçulmanos no Egito, budistas no Japão e na China, como diríamos. Sejamos bons cidadãos e obedeçamos às leis. Mas, para mim, isso não é religião. Trata-se de ser sinceros. Não aprecio, de modo algum, aquele que vai à igreja para mostrar que é equilibrado, para ser escolhido pela mamãe de uma rica herdeira ou fazer negócios. O interesse é desprezível. Tenho a religião em mais alto apreço do que uma simples decência social. O sentimento religioso reside na aspiração da alma para a verdade, na sede de conhecer nossos destinos futuros, nas convicções espirituais que a ciência nos pode fornecer. O sentimento religioso é essencialmente pessoal. É sincero ou não é? E como duas verdades não podem ser contrárias uma à outra, é necessário primeiramente que as nossas crenças estejam de acordo com o que é conhecido, e, mais do que tudo, com o que sabemos sobre a construção do universo. Não é absolutamente sob o ponto de vista teosófico que falo, meu caro doutor, mas no de cientista. Tenho mesmo desprezo vosso pelos homens que especulam com a fraqueza e a ingenuidade humanas, sejam sacerdotes ou políticos, abomino a hipocrisia. Para mim, porém, o espetáculo da natureza demonstra a existência de um espírito dirigente. Não existe o acaso. Todo fenômeno é feito de uma causa. Os fatos observados, os ninhos dos pássaros, a coragem das mães, a postura dos ovos pelas moscas ou pelas borboletas, o alimento de um mamífero, a atração dos sexos, a organização do corpo humano, tudo prova uma finalidade, um plano no estado atual das coisas terrestres. A imensidão do céu, o número incalculável de sóis e de sistemas, testemunha uma grandeza ante a qual o homem não é mais do que um átomo. A justiça existe na mecânica celeste. Nela, erro algum é possível. A história da vida terrestre, desde as mais antigas épocas geológicas até nossos dias, mostra um progresso gradativo e constante. Esse progresso é uma lei à qual a natureza obedece. Essa lei é de ordem intelectual. As matemáticas, a geometria, a física, a óptica, que exprimem em fórmulas o estado de coisas existentes, indicam uma organização intelectual do universo. Nossa faculdade de contar, abstrair, nosso sentimento do justo e injusto, do verdadeiro e do falso, a bondade, a maldade, não podem ser produtos da química cerebral. O mundo psíquico tem uma existência tão certa quanto o mundo material. Assim falou o filósofo. Quando abordava o tema, dizia tudo o que tinha a dizer, e, geralmente, deixavam-no falar sem interrompê-lo. Entretanto, o médico manifestara, mais de uma vez, sinais de impaciência. Meu caro amigo, disse de jacto, com assintoso ar de desdém, está bem próximo de deixar vossa esposa ir à missa. Não sou intolerante. Se ela o desejar, meu Rafael, que estáis dizendo? Exclamou Estela. É uma convenção idêntica a outra qualquer, replicou docemente o astrônomo. A senhora Litré vai à missa, e Litré, ateu, a deixa ir. Porém, a linda Estela pareceu revoltada. Sim, exclamou, a maioria das mulheres vão à missa, e levam as filhas e os filhos, mesmo sabendo que se acha em contradição absoluta com as ideias dos maridos. Aí está justamente o que impede e impedirá, por muito tempo, o avanço do progresso. Os filósofos trabalham em vão, porque suas próprias companheiras destroem esse labor. Elas menosprezam pura e simplesmente o homem cujo nome usam. Os padres sabem-no bem, e sorriem superiormente. Não sou dessas mulheres. E se eu não tivesse já apreciado a tua extraordinária bondade, tua tese ter-me-ia feito cair das nuvens. O amor torna os homens fracos. A mulher deve ser superior ao homem no seu amor. Aproximou-se dele. Dargilan levantou-se, envolveu-lhe o fino talhe nos braços e pousou os lábios em seu pescoço perfumado. O sol lançava seus dourados raios através dos vidros, e sua luz parecia aureolar de um nimbo aéreo a cabeleira vaporosa de Estela. Tu não me amas somente pelo coração, disse, amas-me também pelo espírito. Estava seguro da tua resposta, porém quis ouvi-la.
Meu caro doutor, acrescentou, vede que somos, todos três, da mesma opinião sobre esse ponto, e que não iremos à missa. Doutor Bernardo, ajuntou Estela, meu marido é um anjo. Tenho a sua religião. Não terei outra. Não compreendo, meu caro doutor, prosseguiu Dargilan, não admitais comigo que o mundo visível é apenas uma aparência, ocultando o mundo invisível. Sabeis, no entanto, que uma bigorna é um conjunto de átomos intangíveis, em movimento, e que não se tocam entre si. O ser humano, verdadeiro, não é o corpo que nós vemos, composto, por sua vez, de partículas invisíveis em circulação perpétua. É uma substância de ordem psíquica, que difere essencialmente dos produtos fisiológicos, que percebe Eide.